Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. A gente começa essa edição falando de um flagrante feito dentro do Hospital Regional do Agreste. Homens trabalhando em uma obra ao lado dos pacientes nos corredores. Franklin Portugal está chegando ao vivo para falar conosco sobre esse assunto. Franklin, boa noite para você. As queixas e também as denúncias contra o HRA não são de hoje, né? Mas essa está chamando a atenção, né? Esse vídeo está circulando nas redes sociais e as pessoas cobrando uma resposta sobre essa situação que a gente mostra a partir de agora. Boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Chama sim a atenção, né, um flagrante da vida real do que não deveria acontecer em uma unidade de saúde. E este vídeo gravado por pessoas aí no interior do Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru, mostra trabalhadores realizando uma obra em um corredor ao lado de pacientes que estão em macas. Nas imagens é possível ver que os dois homens utilizam uma esmerilhadeira elétrica para cortar ferragens. Nas imagens é possível ver que ao lado dos homens está uma idosa em uma maca que tapa os ouvidos por conta do barulho intenso provocado pelos cortes. Ao longo do vídeo, algumas funcionárias do hospital também aparecem carregando caixas brancas e desviando dos trabalhadores. Questionado sobre o motivo de alguns pacientes aparecerem em macas nos corredores, a unidade hospitalar disse que alguns pacientes estão no corredor aguardando transferência ou a realização de exames. Por meio de nota, o HRA informou que o vídeo mostra um serviço sendo realizado por uma empresa terceirizada contratada para a execução de serviços de manutenção na unidade. Segundo o hospital, as obras e os serviços de manutenção em andamento têm como objetivo aprimorar a infraestrutura da unidade, garantindo maior segurança, conforto e bem-estar, tanto para os pacientes quanto para a equipe de profissionais que atua no hospital. A direção do hospital notificou a empresa responsável, aplicando as penalizações cabíveis. Além disso, providências já estão sendo adotadas para que situações semelhantes não se repitam, diz então o comunicado do Hospital Regional do Agreste. E a gente ainda segue com essa informação, né, de que atualmente a unidade de saúde, o Hospital Regional do Agreste, conta com 210 leitos. Porém, em agosto, a governadora Raquel Lira anunciou o investimento de 110 milhões de reais com a criação de 200 novos leitos e a manutenção predial para melhor atender a população. Então, a gente segue acompanhando toda essa situação aí há muitos anos em relação ao Hospital Regional do Agreste. É sempre importante trazer à tona quando temos a oportunidade de exibir registros como esse, registros feitos por pacientes ou acompanhantes. É importante que tudo venha à tona para que se transforme em uma cobrança e que se possa também se transformar em uma ação efetiva para corrigir toda essa situação por parte do governo do estado. Então, a gente segue acompanhando e daqui a pouco eu volto aqui no AB2 com um outro assunto. Magno. É isso, Franklin. Obrigado. A gente sabe que, de fato, obras causam transtornos, né? Isso em qualquer nível que seja, em uma casa, em um hospital, em um prédio, enfim, de trabalho, mas é preciso também que se tenha cuidado, né? Afinal de contas, as pessoas estão aí já recuperando a saúde, precisando descansar, precisando ali de atendimento. Já tem esse erro de ver pessoas ali nos corredores, né? Não é o local adequado. E ainda por cima tendo essa obra aí que acaba, de certa forma, incomodando esses pacientes. A gente espera, de fato, que isso não se repita dessa forma como a gente viu na imagem e que essas obras concluam o quanto antes, até para a gente ver essa ampliação de fato do Hospital Regional do Agreste, que é tão importante aqui para a nossa região. Franklin, obrigado pelas informações, então daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais. E olha só, a Secretaria Estadual de Saúde descartou mais 4 casos na investigação das suspeitas de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Com isso, são 24 casos ainda que estão sendo investigados, incluindo 3 mortes. E como parte da ofensiva do Estado contra a adulteração de bebidas, a polícia continua realizando fiscalizações e apreensões no Estado. Em Cachoeirinha, no Agreste, bebidas foram apreendidas e em Vitória de Santo Antão, fábricas foram interditadas. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, uma operação conjunta interditou 2 fábricas clandestinas. Mais de 30 mil garrafas foram apreendidas, totalizando 40 mil litros de bebida alcoólica falsificada. A polícia também encontrou garrafas de marcas conhecidas, que, segundo as investigações, seriam reutilizadas para comercialização fraudulenta.
A operação foi realizada pela Polícia Civil em parceria com o Ministério da Agricultura, Receita Federal e Vigilância Sanitária. 13 pessoas foram levadas à Delegacia do Consumidor. 11 funcionários foram liberados após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. 2 suspeitos foram presos e autuados em flagrante. Já em Cachoeirinha, no Agreste, a Polícia Civil apreendeu várias bebidas alcoólicas e garrafas suspeitas de adulteração. A ação aconteceu em um estabelecimento comercial. Foram apreendidas 63 garrafas de bebidas que estavam expostas à venda e 43 garrafas vazias. A Polícia Civil disse que as mercadorias estavam em desacordo com as normas tributárias e com as normas sanitárias. As bebidas apreendidas passarão por perícia. A seguir, a gente fala sobre o grande número de acidentes envolvendo motocicletas no estado. A B2 de volta e agora a gente fala sobre o trânsito. O número de vítimas de sinistros envolvendo motos é muito grande. 8 em cada 10 pessoas atendidas no HRA, o Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru, após sofrerem acidentes, estavam em motocicletas. A gente vai voltar agora para falar ao vivo com o repórter Franklin em Portugal. Franklin, esse número é muito preocupante, né? Fazendo as contas aqui, a gente percebeu que são 10 atendimentos por dia, em média, de pessoas que se envolveram em acidentes de motocicleta e vão para o Hospital Regional do Agreste, né? Isso reforça até o que a gente falou há pouco, da importância dessa unidade hospitalar, mas também é importante reduzir a quantidade desse tipo de acidente, né? Isso, boa noite para você, de novo. Mais uma vez, Magno, boa noite também para você e boa noite para todos que estão nos acompanhando. É um número preocupante que esses números relacionados aos acidentes com moto ou envolvendo motocicletas, a gente percebe que tem uma tendência crescente, acabam se originando a partir de ocorrências em rodovias e também no cenário do dia a dia da cidade, infelizmente, onde aqueles que ficam em motocicletas não têm a consciência ou acabam esquecendo que estão em um veículo e que estão mais expostos, então acabam tendo uma imprudência na maneira como conduzem a motocicleta e também quem está em outros veículos de um porte maior, não tem também o cuidado, né, de ter a direção defensiva e a devida proteção, né, na movimentação da cidade para proteger também o motociclista. Mais a respeito, a gente acompanha agora na reportagem. Ela é fundamental para tantos brasileiros. Por boa parte dos modelos está em faixas de preço mais acessíveis, acaba sendo melhor ter a moto para ir trabalhar. Ou para ir trabalhar usando as próprias motocicletas. Além do deslocamento mais prático, também para estudar. Mas quando a combinação é da moto com a imprudência, seja do proprietário ou de terceiros, o resultado é a tragédia. Mortes, pessoas com membros amputados. São diversos casos. Nós conversamos com ele, que é mototaxista há 25 anos. Seu Cícero já viu muito acidente acontecer e diz o que procura fazer para não ser uma vítima. É tentar andar correto, né? Andar certinho para não acontecer os acidentes, que tem muitos motoqueiros que é imprudente, né? Por conta disso, a gente tem que fazer o possível para andar corretozinho, para não ter nenhum problema no trânsito. Andar correto seria o quê? Manter a velocidade certa? Manter a velocidade compatível, né? Respeitar os sinais, as faixas de pedestre principalmente também, né? Para evitar uma colisão com o pedestre, alguma coisa assim, né? João Lacerda é coordenador do Detran, a unidade do Shopping Difusora. Ele fala dos números de acidentes no estado. Em Pernambuco, esse ano, foram registrados mais de 22 mil acidentes e 355 mortes em todo o estado de Pernambuco. As 3 principais infrações de trânsito envolvendo acidente com motociclistas são o uso de capacete, bebida alcoólica e o condutor ele não ser habilitado, não possuir a CNH. Quem costuma observar a movimentação de veículos no dia a dia em uma cidade de um porte como a de Caruaru, vai perceber que a maior parte dos condutores está numa moto. E com relação aos acidentes envolvendo motocicletas, o Hospital Regional do Agreste fez um levantamento das vítimas que acabam dando entrada na unidade de saúde. A maioria esmagadora é motociclista ou veio para o hospital a partir de um acidente envolvendo moto.
Olhando os números, dá para traçar um perfil destas situações. No período de janeiro a agosto deste ano, os acidentes de moto respondem por 84% deste número, ou 2.569 registros. Os homens fazem parte das ocorrências em 81,5% das vezes. Com a idade de 20 a 39 anos, são 52,1% das ocasiões. A natureza desses acidentes se enquadra em colisão, 42%, e queda, 41,5%. Quando se fala em natureza da lesão, a fratura responde por 70,2% dos casos. E em se tratando da evolução do atendimento, a alta ocorre em até 72 horas em 63,4% das vezes. Em meio a este cenário de números preocupantes, o Dr. Felipe Xavier ressalta a importância da medicina de tráfego para colaborar também como prevenção. O médico do tráfego estuda a relação do deslocamento humano com a saúde e com o próprio trânsito. Então, o médico do tráfego ele realmente lida com essas questões de orientação, de prevenção, as campanhas educativas. Então, a gente também sempre está nas ruas e nos veículos de comunicação, trazendo informações relevantes, informando a população sobre os riscos e no qual a gente pode ser controlado e contornável. Infelizmente, a maioria dos acidentes de trânsito eles são devido ao comportamento humano. Então, o excesso de velocidade, o uso do celular, o uso do álcool, tudo isso tem a ver com o comportamento. Então, a gente tem sempre esse cuidado de orientar, alertar esse condutor, essa vítima, para que ele consiga, de fato, prevenir e preservar a sua vida e a vida de todos. Então, é preciso, que esses condutores estejam atentos à sinalização para que as unidades de saúde também não fiquem lotadas, Então, a gente aprende aí dessas informações a partir da reportagem que assistimos, para que a melhor conduta possa resultar em uma segurança para todos no trânsito. Magno. É isso, Franklin. Muito obrigado pelas informações. A gente com imagens ao vivo agora da Avenida José Rodrigues de Jesus aqui em Caruaru, percebendo aí a movimentação dos veículos. E é fundamental, de fato, que tenha esse cuidado, quando se vai conduzir uma moto, um carro, qualquer que seja o veículo. E olha só, agora a gente muda de assunto, porque uma câmera de segurança flagrou um cachorro sendo atropelado e morto. Um homem que passou 10 meses preso por engano foi acusado de um crime que não cometeu e foi solto pela justiça. E a irmã da cantora gospel, Amanda Vanessa, postou uma foto dela em sessão de fisioterapia. Esses são os destaques do dia de hoje. Um cachorro da raça Pinscher morreu após ser atropelado por um carro no bairro Nova Caruaru. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passa pela rua e atinge o animal, que estava junto a outros cachorros. O motorista não parou para prestar socorro. O animal morreu na hora. Segundo moradores, 4 cães estavam na rua no momento do acidente, mas apenas o Pinscher foi atingido. Os outros animais não ficaram feridos. A tutora do animal não registrou boletim de ocorrência porque não conseguiu identificar a placa do carro. O resultado do concurso público do Tribunal de Contas do Estado, divulgado essa semana, está suspenso por suspeita de fraude. A decisão foi anunciada depois da operação da Polícia Federal para apreender uma quadrilha suspeita de fraudar exames em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. Uma candidata aprovada em 5º lugar no concurso do TCE, a advogada recifense Laís Gisele Nunes de Araújo, é um dos alvos do inquérito conduzido pela PF da Paraíba. De acordo com a investigação, Laís Gisele é suspeita de fraudar 14 concursos. Outro pernambucano investigado pela PF é Luiz Paulo Silva dos Santos, do Cabo de Santo Agostinho. Segundo o inquérito, ele é suspeito de fraudar mais de 67 concursos públicos, incluindo o concurso nacional unificado no ano passado. O Tribunal de Contas e a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do concurso do TCE, informaram que começaram a tomar as providências cabíveis junto às autoridades policiais e judiciárias para proteger a integridade do concurso. Um homem que passou 10 meses preso por engano foi liberado ontem do Centro de Triagem de Abreu e Lima, o Cotel. Anderson Gabriel da Silva, de 25 anos, se emocionou ao reencontrar a família. Ele havia sido apontado injustamente como autor de um homicídio em Goiânia, na Mata Norte.
Anderson foi preso depois de um erro na identificação do verdadeiro acusado, que tem o mesmo nome e o mesmo nome da mãe de Anderson. O crime aconteceu na presença da irmã da vítima, que fez o reconhecimento fotográfico. Mas, de acordo com a Defensoria Pública do Estado, a Polícia Civil fez a identificação civil da pessoa acusada de forma equivocada. Anderson alegava não ter relação com o crime. E aí a família dele acionou a Defensoria Pública, que identificou o erro e deu início ao processo de soltura. A cantora gospel Amanda Vanessa, que há mais de 4 anos luta pela recuperação depois de um grave acidente de trânsito, deu um novo passo no tratamento. Uma foto publicada pela irmã mostra Amanda Vanessa sentada durante uma sessão de fisioterapia. Foi a primeira vez que ela conseguiu sustentar o próprio tronco, mesmo que por alguns minutos. A irmã de Amanda, Daniele Mendes, contou que, embora seja um pequeno passo, o progresso já é considerado enorme no tratamento. Amanda Vanessa está em coma vigil, condição chamada também de estado vegetativo. Desde o mês passado, ela passou a morar com os pais e com Daniele, depois que a justiça determinou que a curatela da cantora saísse do marido e passasse para a irmã dela. Essa disputa judicial começou em 2023, depois que a família disse que estava sendo impedida de visitar Amanda Vanessa. No próximo bloco, a gente fala da força do comércio de bairro aqui em Caruaru. Próximo domingo, dia 12 de outubro, é feriado, também dia das crianças, mas o comércio aqui em Caruaru poderá abrir. Jaira Lima traz as informações pra gente. Boa noite para você, Jaira. Olá, Magno, boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Pois é, o comércio vai funcionar durante este domingo de feriado aqui em Caruaru, mas é preciso seguir algumas orientações, por isso nós viemos até o Sindicato dos Lojistas aqui em Caruaru, Sindloja. Eu vou conversar com o presidente do Sindloja agora, o Augusto Costa. Augusto, o que é que a empresa deve fazer, o comércio, né, o lojista deve fazer para poder funcionar neste domingo? Boa noite. Boa noite. Nesse domingo, agora dia 12, né, que é o dia das crianças e o dia da padroeira, está autorizado o funcionamento do comércio desde que sigam algumas regras que estão na CCT. Né? Você tem que solicitar a abertura, tanto ao Sindicato dos Lojistas como ao Sindicato dos Empregados. Essa solicitação é feita através da plataforma www.esinde.com.br e é muito simples de ser feita. A gente recomenda que as empresas que realmente desejem abrir nesse feriado, que elas sigam a regra que está na CCT para evitar punições. Não que o Sindloja faça esse tipo de punição, porque não é a função da gente fazer isso, mas o Ministério do Trabalho está fiscalizando, então é bom ter cuidado e seguir a orientação. E esses funcionários que vão trabalhar nesse feriado, de que forma eles vão ser recompensados depois? Isso, o colaborador que trabalhar, ele tem direito a uma ajuda de custo, ele tem direito a uma folga compensatória. Dependendo do horário de almoço dele, se for menos de 1 hora, ele tem direito à refeição. Então, quer dizer, os direitos dele ficam garantidos. Durante esses anos anteriores, vocês têm percebido que tem valido a pena abrir nos domingos de feriado? Depende do tipo de comércio, né? O comércio que atende até crianças, né? Ou presentes para crianças, não precisa ser necessariamente brinquedo. O pessoal abre sim, com certeza. Né? Os shoppings funcionam, porque aí as crianças vão para lá, além de ganhar presentes, vão se divertir no shopping. Então, para muitas empresas faz sentido sim abrir. E o lojista tem até quando para avisar para vocês? O lojista tem, se ele for associado ao Sindloja, ele tem até 2 dias úteis antes. Se ele não for associado, são 4 dias úteis. Muito obrigada. Eu conversei com Augusto Costa, ele que é presidente do Sindloja, portanto, fica aí as orientações, Magno, para o lojista que definir aí abrir no próximo domingo, no feriado aí de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado pelas informações, Jaira. Já se foi o tempo em que era preciso ir ao centro da cidade para fazer compras, comprar alguma coisa que a gente estivesse precisando em casa. Só que aqui em Caruaru, o comércio de bairro tem crescido cada vez mais. A expansão das cidades com a criação de novos bairros e o crescimento populacional fez crescer também a necessidade de prestação de serviços e comércio, abrindo oportunidades para novos negócios. Nasce então o famoso comércio de bairro, que nada mais é do que o desenvolvimento empreendedor de áreas que estão distantes da parte central das cidades. Oportunidades de negócios para pequenos e médios empreendedores.
Essa loja, que fica no bairro Boa Vista, em Caruaru, é um exemplo. Foi aberta há cerca de 2 anos. Márcio e Adriana resolveram apostar no comércio de bairro após observar a oportunidade de expansão do lugar. O comércio daqui é ótimo, pujante. Um bom exemplo, a nossa feira aqui no bairro. São praticamente 3 dias, né? Começa na sexta-feira de tardezinha e vai até o final do domingo. Então tem a necessidade de produtos diferenciados também. Então por isso nós abraçamos a ideia. Cláudio conta que conseguiu ampliar o leque de produtos e enxerga bons resultados ao longo de vários períodos específicos do ano. No período do Dia das Mães, período do Dia das Crianças e Natal, são aqueles 3 períodos em que tem aquele boom de procura de produtos. E no restante do ano, as vendas se mantêm constantes. Em 2024, o Brasil viu um recorde na abertura de pequenos negócios, com mais de 4,15 milhões de novos empreendimentos registrados pelo Sebrae, enquanto a Serasa Experian aponta um número ainda maior, com mais de 4,3 milhões. Esses números mostram um crescimento histórico do empreendedorismo, impulsionado pela criação de mais de 3 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs, 974 mil microempresas e 190 mil empresas de pequeno porte. O estado de Pernambuco registrou a abertura de mais de 40 mil pequenos negócios, incluindo MEIs. No primeiro trimestre, um aumento de 42,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, 2023. Em Caruaru, existe um microcrédito oferecido pelo Poder Público através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa. Então a gente faz uma política pública com os agentes de fomentos que nós temos aqui, tanto de bancos públicos como de instituições privadas, né? Nós fazemos o mapeamento do comércio naquela região e direcionamos essa política de microcrédito para aqueles comerciantes. Então imagine que, trazendo um exemplo real e concreto, a gente visita uma cidadã que tem um salão de beleza e a gente, com o microcrédito, a gente pode oferecer um crédito subsidiado a ela, que essa pessoa ela pode adquirir máquinas e equipamentos para poder melhorar o serviço dela. A história dos negócios criados nos bairros está sempre relacionada às necessidades do lugar e o caráter empreendedor das pessoas. Essa empresa, que nasceu em casa e de encomenda em encomenda, foi se tornando tão grande que precisou de uma expansão e de um local fixo como esse, se tornando referência no bairro. 30 anos carregando bolo na cabeça, entregando de porta em porta, e para a honra e glória do Senhor, agora a gente está com um ponto que não dá vergonha para ninguém e que é um ponto que o povo da Rendeiras merece, né? O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, acompanha de perto o processo de ampliação dos comércios nos bairros. O comércio de bairro ele tem um papel fundamental, né, na economia da cidade e por isso o Sebrae ele presta apoio a esses empreendedores através de orientações, através de consultorias, através de oficinas. Então a gente tem tanto o nosso atendimento presencial na unidade, o empreendedor ele pode chegar lá, não precisa agendar previamente e também tem as nossas consultorias, os nossos cursos para acompanhar. Ele pode inclusive acessar o nosso site através do pe.loja.sebrae.com.br. A comerciante Aparecida nos conta que o seu negócio criou oportunidades para outras famílias através de novas contratações. As pessoas que trabalham comigo são todas do bairro e sempre dou oportunidade quando aparece, né, uma vaga às pessoas do bairro, porque eu viso isso, né, crescimento do bairro. Mas o crescimento do negócio precisa de um acompanhamento tanto na contratação de pessoas quanto no gerenciamento financeiro para evitar prejuízos futuros, como explica essa analista do Sebrae. É importante ter um bom planejamento de negócio, um bom planejamento financeiro. O Sebrae, inclusive, oferece consultorias nesse sentido. A gente também tem um programa gratuito, que é o Inova MEI, que oferece consultorias e cursos dentro da área de planejamento, de finanças, de marketing, para que o empreendedor ele possa realmente crescer de forma sustentável. E amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações da nossa região na rádio que toca notícia. Vamos falar sobre economia, sobre negócios, tecnologia, também esporte. E o programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na rádio que toca notícia.
A gente encerra essa edição do AB2 agradecendo a você pela audiência e lembrando que amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Um super abraço.